Gente do sexto. Que capítulo grande esse, hein? Tô aqui nessa página 239 sobre as diferentes formas do relevo oceânico. Então, falamos do relevo continental, falamos do relevo litorâneo e agora a gente vai entrar debaixo d'água, né? Quais são os tipos de relevo que a gente encontrou debaixo do mar? E que, lógico, foi o mais difícil da gente descobrir, né? Como é que a gente ia 200 anos, 300 anos, 500 anos atrás descobrir o que tinha no fundo do mar? A gente não tinha tecnologia para isso. Então, entre as formas de relevo, a mais recente que a gente descobriu são os relevos submarinos. E uma coisa muito doida que eu gosto de pensar é como que a gente conseguiu evoluir bastante nessa tecnologia de descobrir como é que é o fundo do mar. A gente começou a usar uma tecnologia chamada radar ecobatímetro. O que é isso? Um barco com esse aparelho emite ondas, sinais, como um rádio, como um telefone, tem o sinal de telefone, que viaja até o fundo do mar, bate nas rochas do fundo do mar e volta para a superfície. O barco, quando ouve o sinal voltando, então o sinal desceu, bateu no fundo, voltou, chegou para o barco de novo. Quando chega no barco, o barco consegue calcular a distância entre a superfície da água e o chão do mar. Então pensa no trabalho que não é tirar uma foto, é ficar viajando no mar, tempos viajando de um lado para o outro, com esse aparelhinho para medir essas ondas e ver a distância entre a superfície e o mar e começar a mapear o fundo do mar. Então, por que a gente fazia isso? Porque na época, começo do século 20, 1915, 1920, a gente começou a desenvolver tecnologia de submarinos. E até a Segunda Guerra Mundial, tem que envolver guerra, né? Essa galera gosta muito de uma treta, a tecnologia avançou, porque os submarinos começaram a ser muito utilizados, e o submarino não tem uma janelinha maneira, não tem uma visibilidade muito boa, está com uma pressão da água muito intensa, então não é um navio muito prático, não é uma embarcação, né? É um submarino. Então, para saber o que tinha no fundo do mar, a gente começou a intensificar essa tecnologia de ecobatímetro para mapear os oceanos e saber onde os submarinos podiam navegar de boa, tá? Então, pensa que você está na praia. Você olha ali para o mar, só vê água. Se você começar a andar, você vê que começa a afundar. Só que eu tenho 1,70 m. Rapidinho eu tô lá me afogando. Então, você já percebe que o oceano é o mar, né? Quando você começa a andar na água em direção à parte funda, tu vê que já era pra gente. Não dá. Rapidamente fica mais fundo que a nossa altitude, nossa altura. E aí você pensa, caraca, então o mar já tá ficando fundo? Não. Aqui na frente de Copacabana, por exemplo, você pode andar, vai afundar, você tem que estar com aquela mascarazinha maneira para tu respirar debaixo d'água. Por 350 quilômetros, cara, uma distância bem grande, a gente não afunda mais de 200 metros. Pô, 200 metros é bem fundo. Mas pensando no oceano, que é a parte mais profunda do oceano, que são as Fossas Marianas, é um lugar na costa do Japão. Mede mais de 11 quilômetros de profundidade, 11 mil metros. 200 metros aqui, ó, raso. Pensa em 11 mil metros, é muito mais profundo do que aqui. Se você andar por 350 quilômetros e só afundar 200 metros. Por que essa região então é um pouco rasa? Porque ela ainda é o continente. Quando a gente falou de placas tectônicas, tem uma coisinha que a gente chama de plataforma continental. É o primeiro relevo aí que você saindo do mar, indo na direção, saindo da praia, né? Indo em direção ao mar, você vai passar. Essa plataforma continental ela é muito de boa, aí chega num penhasco. Acredito que a maioria já tenha visto o filme Procurando Nemo, onde a máscara cai e eles vão lá na parte escura, tem aquele peixe doido com a luz na testa, a região abissal. Ali ele está descendo o que a gente chama de talude continental. Tá aqui bonitinho na imagem, cadê?
na página que fala das imagens, olha lá, a plataforma e depois vem o talude. Então você tem que... Melhor vocês olhando o livro, né? Porque eu fazendo assim na câmera fica péssimo. Plataforma continental, essa área planinha, né? Tem continente, plataforma continental e mó precipício. Esse precipício, talude continental, é a descida entre duas placas tectônicas. A placa continental, lembra quando a gente estuda a placa tectônica, a continental ela é muito mais espessa da placa oceânica. Logo de cara, aqui em Copacabana, por exemplo, se você descer depois dos 350 km mar adentro para esse talude, tu vai sair de 200 metros de profundidade para 3.000. Então, caraca, tu vai descer um penhasco, que nem no filme do Procurando Nemo, a máscara cai, para chegar no chão, para chegar numa área que a gente chama de bacia oceânica. Olha aí que da bacia oceânica, que está chamada de planície abissal, né? São dois nomes, planície abissal e bacia oceânica. É mó plano e bem fundo. A variação de profundidade da maior parte do oceano está nessas bacias oceânicas, nessa planície abissal. Não tem luz, porque a luz mal consegue chegar aí a 210, 220 metros de profundidade. Então abaixo disso, tudo escuro. Tá? Só esses bichinhos com luz doida que a gente vai ver. Tem uns bichos muito loucos nessas regiões. Então, luz zero. Tá? A luz do sol não consegue chegar. Então, o talude, olha como é que está no texto. Apresenta acentuada declividade, inclinada após a plataforma continental, podendo chegar a 2.000 metros de profundidade. Muito doido. Ilhas oceânicas. Olha na imagem, tem umas ilhazinhas. Elevações que ultrapassam o limite da água dos oceanos. Normalmente são vulcânicas, tá? Então pensa no vulcãozinho entrando em erupção. A gente viu quando falou dos tipos de vulcão ainda em sala, do hotspot, aquele vulcão que é um ponto. O Havaí é um desse. Tá? No meio do oceano tem um vulcão. É o que a gente chama de hotspot, o ponto quente na Terra, no manto. E aí você vê que tem a ilha vulcânica, tá? Uma ilha formada por um vulcão, tá? Que são as ilhas oceânicas. Aí vem a planície abissal ou bacia oceânica, falei para vocês já, essas áreas planas. Depois, cordilheira oceânica, uma cadeia de montanhas, que nem tem cadeia de montanha sobre o continente. A gente falou no penúltimo vídeo sobre o relevo continental, cadeia de montanhas. Eu botei no slide que alguns conseguiram assistir a imagem da Cordilheira dos Andes. Também tem isso no fundo do mar, tá? A gente pode chamar de cordilheira oceânica ou meso-oceânica, tá? Meio oceânica, beleza? Tem que lembrar de, na aula ao vivo, botar isso para vocês, mostrar no Google Maps que dá para ver bonitinho a linha da cadeia de montanhas no fundo do mar, é doido. E a fossa abissal. Cara, a fossa abissal é bizarra, são as áreas mais profundas. Então tem algumas fendas, onde a placa tectônica está brigando uma com a outra, lembra dos encontros? No encontro convergente, quando as placas se chocam, uma pode descer. A que vai indo para o manto, a que vai indo para a região mais quente da Terra, gera uma fenda. Essa fenda, essa junção entre as placas é a fossa oceânica. No Japão, por exemplo, tem as fossas marianas, que é a mais funda da Terra, que eu falei ainda há pouco. Tá? 11 quilômetros de água até chegar lá no fundo. Doido, fundo demais. É maior, é mais fundo do que a altura do Everest. Então tu poderia botar o Everest inteiro debaixo d'água ali. Louco, tá? E a gente fecha as formas do relevo oceânico. Essa imagem aqui eu não acho ela muito boa, apesar de ela abordar todos os nomes, porque é um desenho, tá? Eu quero fazer um apanhado de imagens para vocês com as fotos reais dessas formações, tá? Porque o desenhozinho é bonitinho, é legal, mas pô, vamos ver de verdade, né? Pô, desenho, eu posso desenhar no quadro, tá? Então, seguinte, missão. Assistiu esse vídeo, você vai pular, porque depois a gente vai falar de solo, que é uma aula grande. Esse capítulo é muito grande, né, gente? Você vai passar, cadê? Pra página
243, 244, 245. Tem um monte de exercício para fazer. Manda ver, tá? Que eu vou fazer um vídeo corrigindo os exercícios desse capítulo quase todo, pra gente poder fechar o capítulo de relevo, de solo, de coisas da terra, tá bom? Então, amiguinhos, 2 vídeos no mesmo dia, tá? Primeiro vídeo falando do relevo litorâneo, segundo vídeo falando do relevo oceânico, mas foco, vamos estudar de boa, vamos pegar isso aí bonitinho pra gente poder ser feliz e aprender como se deve, tá? Bons estudos, qualquer dúvida é só me procurar.